Bom dia, gente, tudo bem? Estamos eu e Bolota aqui no nosso café da manhã. Ele tá comendo melãozinho, né, filho? Ó, eu parto em pedacinhos bem pequenininhos, os cubinhos assim, e ele come, né, Jorge Manuel? O povo não gosta, tem pessoas que não gostam que eu chame ele de Bolota. Eu acho tão fofo, eu acho, né, de forma pejorativa, né? Claro que não, jamais. De forma carinhosa. Quem é uma bolotinha? Uma bolotinha fofura. Ali você, filho, aquele menino bonitinho, gordinho. Quem é? Jorge Emanuel, o amor da mãe. Toma aqui seu cubinho de melão. Não? Foi já? Cubinho de melão. Não? Então dá. Então, gente, bom dia. Como combinado de ontem, né, que eu fiz o convite, 8h30 da manhã, estamos aqui para conversar, bater papo, né? Começar o dia com uma palavra bacana, uma palavra legal. Já quer sair? Hein, filho? Quer uma maçãzinha? A mãe vai dar um pouquinho de maçã, que ele comeu um pouquinho de melão. Vou partir uma maçãzinha aqui, meia maçãzinha. Ele gosta muito de maçã. Mas como eu tava dizendo, é bom começar o dia com uma palavra legal, né? Uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo. E é isso que eu tento trazer de manhã aqui pra vocês. Maçã. Sabe? Então hoje a gente vai falar... Bom dia, pessoal. Pra quem tá chegando agora, bom dia, meus amores. Hoje a gente vai conversar com o Anderson Reis sobre um assunto muito bom, mas eu queria saber se vocês têm. Já falar sobre fé. Vocês têm fé? Vocês acreditam em alguma coisa? Vocês acham que a fé ela realmente faz nós atingirmos o que queremos, acreditar em algo? A fé move montanhas? Como diz o ditado? Vocês acham isso? Tá gostosa a maçãzinha, filho? Tá boa essa maçã. Essa maçãzinha é a Fuji. Então vamos lá, a gente vai conversar hoje com o Anderson Reis, tá? A palavra fé, ela deriva do latim fides, que significa crença. Crença intensa crença intensa na existência de alguma coisa. Mas vou tirar um pedacinho na mão. Né? A convicção intensa e persistente em algo abstrato, né? Para a pessoa que acredita se torna verdade, algo que a gente não tem como palpar, porque a fé você não encosta na fé, você não pega a fé, correto? O Anderson já está entre nós. Então vou botar o Anderson aqui para transmitir com a gente. Ele é missionário católico há 18 anos, ele tem uma editora chamada Imaculada. E ele descobriu na fé. Oi, Anderson! Bom dia, Laura! Tudo bem, querida? Tudo E ótimo. bom dia pra essa coisa linda que tá aí. Oi, neném, tudo bem? Bom dia, que coisa fofa. Jorge Emanuel está tomando café da manhã. Bom dia, Jorge, tudo bem? Que bonitinho, meu Deus do céu, que graça. Tava com fone. Dá bom dia de novo. Bom dia, Jorge, tudo bem? Deus te abençoe, coisa fofa. Olha o beijo do tio. Tá te dando bom dia. Bom dia. Estamos tomando café. Vamos lá, melãozinho. Pronto. Vamos lá, Laura. Vamos lá. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui comigo hoje de manhã, agora de manhã, 8h30. Pra trazer um pouco, né, de incentivo pessoal, palavras boas pela manhã. Eu acho que são tão importantes para a gente ter um dia mais pleno. E me conta, você é missionário católico há quanto tempo? Bom, primeiramente, bom dia, Laura. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com você a fé, com toda a sua audiência. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que essa live ajude muitas pessoas. Essa é a nossa intenção. Eu me chamo Anderson Reis, eu tenho 38 anos de idade e a minha conversão foi mais ou menos dos 19 para o 20, onde eu fui tocado pela graça de Deus num momento de muita dificuldade da minha vida. E depois daquele momento que eu fui no encontro, que eu recebi a fé pela palavra de Deus pregada por uma outra pessoa,
eu comecei a vivê-la intensamente e foi uma conversão muito intensa, Laura. Dos dois lados, como eu era bagunceiro, era muito intenso, e quando eu me converti foi muito intenso também. E o missionário, ele faz o quê? Ele compartilha a sua experiência, ele prega, ele usa da palavra com aquilo que ele recebeu na inteligência, porque a fé, Laura, é a adesão da sua própria inteligência a uma verdade que Deus revela por meio da igreja. Então, como eu sou católico, eu comecei a acreditar e queria compartilhar com o mundo o que eu vivi na minha experiência pessoal. Então, um missionário é isso. Então, por exemplo, eu sou casado, eu não sou um padre. Mas eu ia te perguntar isso, se vocês podem casar, ter vida afetiva e tudo mais. Então pode, então, missionário é tranquilo. Então, deixa eu te explicar uma coisa que é importante para você saber disso. Dentro da Igreja Católica tem o clero. Então vamos lá, tem os bispos que não são casados, os padres, tem religiosos que não são casados, mas, por exemplo, o fiel católico, aquele indivíduo que vai na missa dominical, que está sentado escutando o padre, que frequenta, ele também deve ser um missionário, porque todo o batizado é um evangelizador. Só que aí tem os graus. Deus me chamou para quê? Para compartilhar a minha história. Então eu viajava todos os finais de semana, e durante 18 anos eu viajei o Brasil e grande parte do mundo dando palestras, graças a Deus. Muito legal, muito legal. Mas me conta assim, como é que foi esse encontro com a fé? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como é que foi assim? Você sentiu algo diferente? Foi um momento, um estalo na cabeça? Como é que funciona o encontro, né? Quando a fé te pega? Tá bom, então. Você era um cara que não acreditava em nada? Como é que... Pera aí, Laura, que a minha filha tá trazendo o meu café da manhã pra mim agora. Ih, Maria, obrigado, filha. Deixa eu te mostrar aqui a minha pico-ruxa. Eu tenho dois, viu, Laura? Essa daqui é a Maria Clara, essa coisa fofa, linda de morrer. Pera aí, filho, vem cá. Aqui, ó. Pera aí, calma aí, filha. Bom dia, tudo bem? Falou aí pra tia, oi? Falou. Oi. Meu amor. Manda um beijo pra ela. Beijo, linda. Vai lá, filha, que o papai tá aqui. Então, eu quero... Na verdade, essa é a parte que eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês mesmo. Eu vou pegar um cappuccino lavar. Tá? Como que ocorreu a minha fé? Bom, eu fui um menino que deu muito trabalho para minha mãe. Eu assim, queria compartilhar muito isso, Laura. Eu não sei se você conhece na sua vida... Ó, presta bem atenção no que eu vou estar falando, Laura. Eu não sei se você conhece na sua vida uma pessoa que tenha repetido 8 anos. Ah, 8. Isso? Ah, não. Você repetiu 8 vezes de colégio, de série? Que isso? A terceira série eu fiz 3 vezes, Laura. 3 vezes. Gente! Mas, bom, né? Pra pirar qualquer mãe, né? Eu ficaria louca. Laura, a minha mãe é uma mulher de... Fala aí. Laís, puxa ele aqui. Acabou o café então? Acabamos o café? Mais um melãozinho, velho. Aqui é assim, né? A gente tem que... Mas é legal a live assim. É como se eu estivesse aí contigo batendo um papo. Não quer. Descontraído. Quer tá. Tia Laís vai te pegar. Ó, ficou brabo, tá brabo. Vem. Furioso. Vem, Laís, pega ele. Vai com a tia Laís mais um pouquinho, tá? A mamãe já vai lá conversar com pegar você. A gente tem compromisso às 10 horas. Vamos lá, então você repetiu... Então, 8 anos. Ai, gente. A terceira série foi 3 vezes. Uma deficiência intelectual imensa, uma falta de vontade de estudo muito grande, não conseguia ter atenção, concentração, e fora um comportamento muito desprovido do normal, porque fora eu ter repetido 8 anos, eu fui expulso de 6 escolas. Então você imagina... O que tu fazia? Cara, eu era muito agitado, era muito bagunceiro, e eu queria causar, chamar atenção, criar revolução na sala, fazer bagunça o tempo inteiro. Eu era meio assim... Tá, vai, prossiga. Então, aí você imagina, pra minha mãe, porque o que aconteceu? Quando eu tinha 3 anos de idade, papai foi embora e rompeu com a minha mãe, e aí eu sofri muito com a ausência do meu pai. Teve até um dia, Laura, que foi até interessante, que eu comecei a ter enjoos, dor de cabecinha, vômitos, diarreia, quando pequenininho. Porque eu estava com tanta saudade do meu pai, que ele não ia me visitar. A ausência paterna. Por quê, Laura? É importante eu pegar esse fio da meada para mim te explicar o pós, porque aí também a sua audiência que está escutando, eles vão entender.
Então você imagina, meu pai era o meu herói, amor da minha vida, chegava em casa, carinho, afeto, brincadeira, presença. O que a criança precisa? É disso. A presença, o carinho, a segurança. A paternidade representa isso, a força do homem que cuida, que está junto. Eu fui abandonado. E aí eu fiquei meio mal. Papai foi em casa me visitar, que a minha mãe ligou para ele e falou assim: Luiz, eu tô sem dinheiro. Minha mãe sofreu pra caramba, Laura. Eu tô sem dinheiro para levar o Anderson no hospital. Vem aqui pegá-lo. E quando meu pai chegou em casa, eu o avistei, eu pulei no colo dele, comecei a beijá-lo, tracei os braços no pescoço dele. E aí meu pai olha para minha mãe e fala assim: Isabel, você disse que o Anderson estava doente. Agora ele está querendo brincar, porque eu falei: pai, olha a bola de capotão que eu ganhei, mostrei os carrinhos. Você queria a atenção do... Ai, gente, meu... Tá, mas... Só que na verdade, Laura, mas quando eu pulei no colo do meu pai... É bom te ouvir isso. Eu me separei recentemente, né, do pai do meu filho. É bom ouvir isso. Quero saber que então, precisa estar perto, É sério isso, Laura, porque quando eu pulei no colo do meu pai, Laura, que eu tive uma melhora repentina, que eu comecei a brincar, que todo aquele sofrimento que eu estava tendo com 3 para 4 anos de idade, aqueles sintomas, e quando o papai chegou e eu tive uma melhora repentina, eu estava dizendo para o meu pai, com o corpo, porque eu não tinha condições de ficar falando que a minha melhora repentina, a minha cura, eu não precisava de estar no médico, eu não precisava de medicamentos, eu não precisava de internação. A minha cura chamava-se amor paterno. Do pai, a presença do pai. Entendeu? Só que ali naquele momento o papai foi, pegou, me levou ao hospital. E depois, ele não voltou para minha mãe. E eu comecei a frequentar a casa do pai quando? 15 dias. Ele me pegava sexta-feira, ficava comigo ao final de semana. E na segunda-feira de manhã o papai me levava para a escola. Olha o diálogo que eu tive com ele. Um dia que ele para na frente da escola. E eu tinha 4 anos. Filho, o pai quer que você seja um bom aluno, que você se comporte bem, respeite os professores. Ele deu lição moral de comportamento. E eu falei: pai, eu também quero te pedir algo. Ele falou: diga. Eu falei: volta para casa, pai, eu tenho muita falta do senhor. Ele falou assim: eu não vou voltar. Sim. Ele chegou e falou assim: eu não vou voltar, porque eu já estou com outra mulher, e deu as justificativas dele. Sabe o que aconteceu comigo, Laura? Com 4 anos de idade veio uma vingança sobre a minha vida. Já que o meu pai não quer voltar para minha casa. 4 anos, pensar, né, pesado. Agora eu vou te falar outra coisa também que gerou esse comportamento, viu? Para você ver psicologicamente como as coisas são sérias. Veio esse sentimento de vingança. Se o meu pai não quer voltar para minha casa, por que eu tenho que obedecê-lo nessas direções morais, né? Hoje eu falo essa palavra. O que aconteceu? Eu comecei a dar problema. Só que a minha mãe, ela é psicóloga há 35 anos, Laura. Então, normalmente, ela... Cara de ferro, espeto de pau. Não, mas você sabe o que é interessante, pessoal? O desfecho final da história. Por isso que nós estamos falando de fé. Por isso que ela está falando de fé. Laura, minha mãe começava à tarde o trabalho. E ela ia até 10 horas da noite, que é mais ou menos o horário que o pessoal sai do trabalho, para poder ir no consultório de psicologia. Meu pai saía às 5 do escritório que ele trabalhava. O que acontecia? Esse negócio que eu falei para você, que eu repeti 8 anos, que eu era muito problemático, meus pais tinham que ir continuamente na escola. Laura, eu sou um homem de fé, eu amo a Deus e eu não vou usar de nenhum tipo de mentira para ficar colocando tinta no quadro na minha história. Teve épocas na minha vida que meus pais tinham que ir todo dia na escola me buscar porque ninguém me aguentava. Aí, olha o que a minha mãe observou um dia e disse para mim: filho, você que chorava pro seu pai ir em casa te buscar e ele não ia. Você dava problema na escola e ele tinha que te pegar. Você tava com saudade dele para passear e ele não ia. Você chorava, você dava problema na escola. Então, você teve um comportamento... Pedindo atenção, né? Pedindo da sua forma, clamando por amor. Sim. Aí o que acontece? Chora de saudade. Papai não vem? Faz bagunça, o papai vem. Então foi um comportamento que foi gerando isso na minha vida. E aí, beleza, com 4 anos de idade, fui crescendo, fui dando muitos problemas, era um menino muito bagunceiro. Hoje em dia, por exemplo, eu sou um homem casado, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos. Eu, na minha fé de hoje, eu não compartilho com questão de traição, de adultérios, mas quando eu era um menino de 16 anos, eu chegava com mulher casada em casa pra minha mãe: essa menina aqui que eu tô pegando, que bonitona, era um cara que saía todo dia na noite. Então, você imagina a minha mãe, Laura, uma mulher super séria, que a mãe vendo o filho daquele jeito, psicóloga, entendeu? O filho na cachaça,
na droga, indo pras baladas, dançamos de cueca em cima de caixa de som, agitando todo mundo. Eu fazia as festas nas suas 200 pessoas. A entrada das minhas festas era 2 litros de pinga, cocaína, maconha e treta e bagunça. E questão de projeto de vida, trabalho, seriedade. Não tinha essas coisas na minha vida. Não tinha essas coisas na minha vida. Não. Aí, a primeira coisa que eu quero já começar a falar sobre fé pra você, Laura, é a fé da minha mãe. Por quê? Porque quando a minha mãe separou do meu pai... As mães nunca desistem, né? As mães nunca desistem. Ô, Laura, o que é isso, né, cara? Não, mãe é uma... Laura, mãe é uma figura que eu tenho... Mãe, eu vou até o fim pelo meu filho, né? Enfim, faço tudo por ele. É incrível, vem de dentro. E aí, Laura, uma coisa... Então, é isso mesmo que você falou, vem de dentro. Agora, o que aconteceu? Quando a minha mãe começou a rezar pela minha vida, que viu eu com meus problemas, ela falou, vou levar o Anderson para a catequese. Então, a catequese é o lugar da igreja onde você vai aprender a fé católica. Eu fui expulso da catequese também. Desgraça. Garoto, te dava uma coça. Eu era cabuloso. Garoto, da catequese, não. Eu fiz catequese, mas eu não fui expulso. A minha mãe foi, chorou com a freira, por favor, acolhe meu filho, aí tal. As professoras tiveram todo um cuidado comigo. Aí você imagina, o filho desnorteado, sem projeto de vida, sem estudo, e aí uma mãe olhando para ele e falando assim, o que o meu filho vai ser no futuro? O que ele vai trabalhar? Ele não leva a sério o trabalho, ele não leva a sério o estudo, tem uma vida toda zoada por aí. Aí aonde que entra a fé? Ela começou a rezar. Escuta aqui, ó. A Deus, suplicando, Senhor, intervém na vida do meu filho. Deus, ajuda o Anderson. Quanto tempo que foi isso, Laura? Um dia? Um mês? Um ano? 2 anos? 5? Foram 15 anos que a minha mãe teve que chorar, suplicar, apesar dela sempre falar que eu era um filho maravilhoso, no sentido de que muito companheiro dela, afetuoso, brincalhão, alegre. Entendeu? Eu sempre fui parceiraço da minha mãe. Demais. Até hoje, nós somos intensamente amigos. Eu sou apaixonado pela minha mãe e ela por mim. Quem vê eu junto com ela fala, meu, que vibe que esses dois é muito forte. Mas eu era bagunceiro, só que eu causava e ela ficava transtornada. E aí a fé vem em que sentido? Tem uma palavra da Bíblia que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer assim, Laura, a fé é o fundamento da esperança. Olha que bonito agora. É a certeza. Eu tenho certeza que eu tô com uma caneca na mão. Isso daqui eu toco. É a certeza a respeito do que não se vê. A minha mãe não via a minha conversão. Só que aonde que ela apoiou a fé dela? Na palavra de Deus. Então tem uma passagem aqui, está em Atos dos Apóstolos, no livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 31, que está escrito assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Aí tem uma outra em Marcos 9, 23, tudo é possível aquele que crê. Aí tem uma outra em Lucas 1, 37, para Deus nada é impossível. E a minha mãe ficava rezando, suplicando. Ela via o resultado? Não. Mas a fé dela levava a uma convicção, vai chegar a hora do Anderson. Muito legal. Gente. Vai chegar a hora do ano. E aí chegou. Como é que foi quando chegou essa hora? Como é que chegou? Você tinha o quê? 18 anos? Não, quantos anos você tinha? Tava com que idade? Eu tinha 19 anos. O que aconteceu, Lara? Eu vou falar esta parte da minha vida, mas não é uma coisa que eu me orgulho. E não é uma coisa que eu pratico hoje em dia. Eu era um rapaz muito mulherengo. E eu fazia academia. E o que eu fazia? Eu tirava fotos minhas e apresentava para as garotas e falava assim, ó, assim é que eu sou. Você quer sair comigo? Se quiser, beleza. Se não quiser, vaza, porque eu só quero vida promíscua com você. Eu era bagunceiro nesse sentido. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava trabalhando em um shopping, aí eu dei uma foto dessa para minha prima e falei, ó, mostra para a funcionária lá da sua loja, porque eu quero sair com essa menina. Eu namorava. No domingo, eu terminei com essa moça que eu namorava, eu fiquei bravo e não fui trabalhar. Na segunda-feira, eu passei no shopping, passei na loja da minha prima, peguei a foto e fui para a loja que eu trabalhava. Tá dando para entender? Tá. Beleza. Tá. Aí quando eu tava chegando na loja que eu trabalhava, um funcionário falou, e aí, por que você não veio trabalhar ontem? Aí começou a zoar comigo. Ele falou, você foi sair com o seu namoradinho? Eu falei, é meu namorado aqui que eu tava com a foto. Ele falou, cara, o que você faz com essa foto? Eu falei, eu mostro para as meninas que quiser sair comigo e tal. Ele falou, mostra lá em cima para os funcionários e fala o que você faz. Era uma loja de 2 andares, num grande shopping, aqui em São Paulo. E eu fui lá, todo felizão, tal. Quando eu tava lá, era 2 andares. Então era uma loja grande, com bastante homens trabalhando. Quando eu tirei a foto,
E mostrei, eu falei, aqui, ó, tal. Eu tomei um soco na cara, caí no chão e fui espancado dentro da empresa que eu trabalhava. Eu fui espancado. E naquele momento, Laura... Os homens ficaram o que, machismo? Qual foi deve ter falado assim, tá me tirando, vai ficar mostrando essas fotos. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Talvez, assim, rolou um lance meio... E assim, Laura, eu não sei, eu sou um cara muito comunicativo e quando eu entrei na loja... Não dava um direito de bater em você, gente, querido. Mas, enfim, não. Você mereceu. Não dá, Foi Deus que interveio no soco. Isso. Não. Isso daí eu preciso te falar. Isso daí que é uma coisa muito interessante. Como que eu fui pra fé? E quando eu sofri aquilo, foi um momento de humilhação muito grande. Mas olha, eu já tava triste porque eu tinha terminado um namoro. Era a 9ª vez que eu tinha terminado esse namoro. Era um namoro bem conturbado. Era um ioiô. Era um ioiô. Eu tinha terminado esse namoro, então eu tava um pouco triste. Só que eu tinha a segurança que eu iria voltar, porque toda vez eu queria voltar e a moça voltava. Aí aconteceu isso. Mas foi uma decepção que eu tive na minha vida naquele momento. Eu vivi uma amargura. Eu falei, cara, quando eu estava ali apanhando, eu falei, quem que eu sou? Você sabe, num flash de um sofrimento que eu estava vivendo, ali sendo espancado dentro de uma empresa, eu falei, cara, quem que eu sou? A que nível que eu cheguei? Quem que é o meu ideal de vida? Eu falei assim, o que eu vou deixar de legado na minha vida? O que eu faço de bem? Quando eu fui voltando no ônibus para casa, mas me dava uma amargura. Eu cheguei até a pensar em suicídio. Você foi humilhar, foi a tua humilhação. Você teve que descer numa humilhação, né, de apanhar de homens, enfim, dentro de uma empresa, né, de um lugar onde você estava trabalhando. Foi uma humilhação para você. E aí que veio o teu estar. Ai, muito legal, interessantíssimo. Prossiga, por favor. Desculpa. Quando eu cheguei em casa, Laura, eu tava assim com a cara, porque o coração muitas vezes reflete o rosto. Se você tá muito alegre, você tá assim e tal. Ó, por exemplo, hoje. Eu tô feliz demais aqui compartilhando a minha história com você. Eu tô com um sorriso bom, mas eu tava assim, para baixo, triste. E a minha mãe perguntou para mim, filho, o que você tem? Eu falei, nada. Ela falou, mas por que você tá chegando agora em casa? Eu falei, não, mãe... Tava pouco movimento, mas filho, quando tá pouco movimento, arruma estoque, tem outros trabalhos para fazer. Aí eu comecei a fugir, aí ela veio, pegou e me olhou nos olhos. Eu já tava torturado pela dor, comecei a chorar, eu abri e contei tudo para ela. Um beijo para você, Neide Cassiano. Aí eu contei tudo para minha mãe. Eu falei assim, mãe, tem jeito na minha vida? Eu já tinha passado por vários psicólogos, Laura. Ela falou, filho, o único jeito na sua vida é você se render a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela chegou, filho, eu tenho rezado por você há 15 anos. Eu, como mãe que eu te amo, eu fico vendo esse caminho que você está trilhando. Ela falou, me dá desespero. Porque você não tem projeto de vida, você não é um rapaz ordenado, você não tem trabalho sério, você vai para o trabalho, vai para o outro, brinca, sai toda noite, todo bagunçado. Quando ela começou a falar aquilo, imagina a cratera de dor que eu estava, foi ficando cada vez mais. Sim. Aí quando... saber que a sua mãe, né, tá passando por essa situação também, né, de sofrimento. Ai... Mas é isso, um sofrimento só. E aí? Laura, você sabe como que eu me sentia? Vai, imagina que o cara tá caminhando por uma ponte e ela quebra e não tem direcionamento para onde ele ir. Uma pessoa perdida. E aí, foi muito importante o sofrimento na minha vida, porque foi o sofrimento que me fez enxergar a realidade. Porque eu fui abandonado pela namorada, eu era um cara muito popular. Parece que alguma coisa aconteceu e eu sei que essa coisa foi Deus que proporcionou que eu não tivesse mais amigos. E aí o sofrimento começou a bater tão intenso e foi nessa hora que Jesus apareceu na minha vida. Que veio uma luz numa esperança. E aí o que aconteceu? Teve um encontro, desses encontros de finais de semana, a gente foi para uma chácara, um sítio chamado Nossa Senhora das Graças, e eu cheguei lá, assim, arrebentado e precisando de algo. Aí a palavra do homem, que ele começou a explicar fé. Começou a pregar sobre o amor de Deus. E tantos ensinos, aquilo foi movendo o meu coração. E aí à noite a gente participou de uma oração, foi onde eu me abri, a gente chama para a graça do Espírito Santo, aí ele veio, e aquela tristeza que estava dominando-me, que eu estava assim, triste demais como eu te falei, ela cedeu lugar a uma alegria. Veio uma paz, veio um regozijo, veio um júbilo. Eu falei, cara, eu não usei lança-perfume, eu não fumei maconha, eu não bebi 2 litros de pinga. Eu tô feliz. Laura, desde aquele dia, Jesus é a minha alegria. É o sentido da minha vida, é a minha fé. Por quê? Porque eu não era merecedor da sua graça. Eu estava aprontando, eu estava zoando, ele chegou e veio em mim. Laura, é assim, Jesus, ó, tem em João capítulo 8, a mulher adúltera.
Todo mundo estava com pedra para atacar. Jesus chega. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, vamos apedrejá-la. Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Depois ninguém pôde atirar, porque poderia ser que alguns homens que estavam ali tinham cometido adultério com aquela mulher também. Só que o ser humano ele é muito bom em apontar o dedo na vida dos outros e não refletir sobre a sua. Aí Cristo ele faz o quê? Ele se abaixa. A grandeza divina vai na miséria humana, na fraqueza. E ele olha para aquela mulher com um olhar que ela nunca tinha recebido na vida dela. Nunca ela tinha recebido aquele olhar. Sabe do quê? De doçura, de paz, de misericórdia. Sabe, um olhar que ama. Ele é Deus, Jesus é Deus. Ele amou aquela mulher. Ela estava numa condição de sofrimento, sendo julgada. Ele olha para ela e fala assim, ninguém te condenou. Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Ele amou aquela mulher. E quando ela estava entregue na vida de devassidão, preenchendo um buraco, ela encontrou Jesus que preencheu o buraco dela. Ele amou profundamente ela. Ele não queria desfrutar do corpo dela. Ele amou ela na integridade dela, na vida dela, Laura. Entendeu? E aí ela recebeu um amor. E aí tem um santo da igreja chamado Santo Tomás de Aquino que vai dizer, só Deus satisfaz. Aquele vazio foi preenchido na vida dela. Deus me preencheu com seu amor. Santo Agostinho vai dizer assim, Laura, que ele procurava o amor de Deus fora, enquanto o amor de Deus estava dentro dele. Sim, ele descobriu isso no interior dele. E ele vai falar, sabe o que, Santo Agostinho, Laura? Criaste-nos por amor. E sem amor nós não podemos viver. E aí foi esse amor que veio na minha vida, Laura. E o que aconteceu com esse amor, com essa fé? Eu fui transformado. Aconteceu uma transformação na minha vida. E aí essa transformação, ela veio, né, em todos os sentidos. Você parou de noitadas, parou de ser mulherengo, parou de usar, enfim, subterfúgios, né, de outras formas, enfim, para se encontrar. E aí você virou missionário. Aí logo de cara, vou ser missionário. Então, eu parei com tudo isso mesmo, Laura, e eu vou te falar uma coisa, Laura. Me deu certas dores no meu coração, assim, arrependimentos de ter machucado garotas, de ter feito mal para a vida de algumas pessoas. Gente, assim. só um minuto. Travou aí, Laura? Voltou. Tô aqui. Tô contigo. Então, aí o que aconteceu, Laura? Isso daí é importante eu te falar. Isso daí também vai contribuir muito para a sua vida, que é que cada história compartilha. Eu vi que você ficou emocionada. Nossa vida. Que tá eu fico feliz que toca, né? Estamos com 567 pessoas nos assistindo agora, que estão amando a live. Eu tô adorando. Começando meu Pessoal, dia fico assim, muito na feliz. máxima. Eu tô na máxima. Isso é muito bom. Que bom. É muito bom. Vamos lá. Que bom. Laura, veja bem. Olha que coisa interessante. Eu fui e comecei a frequentar essas igrejas e um pregador, que é esse que comunica a fé, estava fazendo uma oração por mim e disse que Deus tinha revelado para ele que eu seria um missionário. O que aconteceu, Lara? Eu comecei a chorar porque um cara que repetiu 8 anos, como eu, não tinha cultura, que não sabia falar direito, que não sabe português, matemática, geografia, nada. Eu falei, cara, quando eu vejo um cara comunicando a fé, eu vejo que ele estuda, ele tem que ter conteúdo. Eu falei, eu não tenho nada disso. E aí o que aconteceu, Lara? Eu comecei a chorar, eu falei, como assim ser um missionário nesse estado? E aí, Laura, a batalha da minha vida é o complexo de inferioridade. Por quê? Porque quando eu repetia, todo mundo ia passando, o que você acha que o pessoal falava de mim? Burro, o burrinho idiota. Ficou... Então isso daí foi sendo cravado na minha vida, Laura. Foi sendo cravado na minha vida. 8 vezes também, né? Teve que ouvir isso 8 anos. É complicado. Muito complicado. Humilhação dos... O meu pai também chegou a me dar umas humilhadas. Entendeu? Tentam humilhar pra ver se você também se toca, né? Pra ver se você... complicado. Mas assim, Laura, olha, não tinha jeito. E aí, Laura, se você quiser saber depois também o porquê, fala assim, Anderson, você sabe por que você tinha deficiência cognitiva? Você sabe por quê? Eu sei o porquê. Se você quiser depois, eu compartilho com você. O porquê que eu não conseguia aprender as coisas. Mas o que acontece, Laura? Eu comecei a chorar e falei pra minha mãe. Falei, mãe, tem que ser um missionário e tal. Por onde eu começo? A minha mãe me deu uma Bíblia. Eu falei, por onde começar? E aí, tudo bem. Eu fui e comecei a buscar. Olha que bonito o que está aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é um apóstolo, que foi o maior comunicador da fé. Ele tem umas cartas na Sagrada Escritura.
Olha o que ele vai dizer, ó. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estudo no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. Claro, quando eu vi isso daqui, eu falei, é a minha história. É a minha história. Eu falei, eu sou fraco, eu sou astuto, e Deus, se Ele quiser pegar-me, conceder-me a sua sabedoria, dar-me a sua graça para que eu possa falar dele, eu falei, eu estou dentro. O que aconteceu, Laura? Eu não sabia por onde começar a ler a Bíblia. Só que eu fiz uma semana de jejum, a pão e água, e eu chorava. Eu falava, Senhor, me dá a sua graça. Hoje eu tenho um padre que me acompanha, que é um diretor espiritual, que me orienta, um homem de uma cultura elevadíssima, filósofo e tal. Mas eu não tinha. O que eu fiz? Eu comecei a ler a Bíblia, Laura, 8 horas por dia. 8 horas por dia e até mais. Tu leu a Bíblia toda, então? Leu ela 7 completa? vezes. 7 vezes já. Uau. Então isso não é um sinal de transformação, Laura? Um cara que não gostava de estudar e que aí pega e começa a ler a Bíblia 8 horas por dia, o que é isso senão uma transformação? Deus tem uma palavra na Bíblia, Apocalipse 21:5 vai dizer assim, eis que renovo todas as coisas. O que aconteceu? Laura, a Bíblia aqui, ela tem um objetivo, apresentar a Deus. E quem que é Deus? 1 João 4:8 vai dizer, Deus é amor. Eu falei, esse Deus chegou na minha vida. E aí tem uma outra passagem em São João 5:39 que Jesus diz, as escrituras dão testemunho de mim. Eu falei, eu quero conhecer esse Jesus que me resgatou dessa vida maluca que eu estava vivendo. Eu preciso conhecê-lo melhor. Eu quero saber quem é ele. E ó... Foi lá. Anderson, deixa eu dar uma resposta aqui. O underline Parrudo perguntou se eu virei crente agora. Amigo, não sou crente, mas eu tenho feito lives com pessoas que trazem uma palavra de incentivo, de amor, de carinho para os meus seguidores. A minha religião não importa, ok? O que importa é o que eu tô trazendo aqui, o conteúdo, histórias boas. Então, assim, eu não virei crente ainda. Quem sabe um dia eu vire, não sei. Futuro a Deus pertence, não sei. Mas hoje eu tô aqui com o Anderson, que tá dando uma história incrível pra gente. Tá todo mundo aqui, ó, amando muito. E essa live... Pessoal, vocês estão gostando, pessoal? Estão gostando, pessoal? Quero saber do pessoal aí. Pessoal, estão gostando, pessoal? Estão amando, Anderson. O pessoal tá muito empolgado. Estão aqui, ó, emocionados. Enfim, a live vai ficar salva, ok? Ó, legal que a Sirlene, crente é quem crê. Também, claro. Exatamente. Isso aí. Mas vamos lá, Anderson. E aí? O que aconteceu? Por isso que eu tô falando assim, essa questão da transformação. O que acontece? Eu fiquei apaixonado por Jesus, queria melhor conhecê-lo. Eu tive interesse naquilo. Então, por exemplo, tinha várias matérias que eu não tinha interesse nenhum. Aí eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. E aí, Laura, o mais engraçado é que eu falei assim, olha, lendo a Bíblia, estudando, eu comecei a me preparar. Aí eu falei assim, eu era loucaço para fazer tudo quando eu estava seguindo a minha vida pregressa. Eu falei, agora eu vou me entregar e eu quero fazer loucuras de amor a Jesus. Laura, eu comecei a evangelizar em praças. Eu comecei a pregar dentro do ônibus. Eu comecei a pregar no trem. Eu preguei dentro do cinema. Eu virei um missionário itinerante. Eu ia para os trens. Dentro do cinema? Mentira. Dentro do cinema. Eu fui assistir uma vez um filme do padre Marcelo Rossi, antiguíssimo, que ele era a história do apóstolo Paulo. E quando o filme terminou, eu me levantei e comecei a falar do amor de Deus. Falei, ó, Paulo viveu e eu também vivi essa experiência. O pessoal começou a olhar pra mim, aí a mulher falou assim, é verdade, porque eu já vi o testemunho dele na televisão. Que legal. Porque um pouco depois eu fui num canal católico chamado Canção Nova. É uma TV muito abrangente. E novinho, Laura. Eu tinha... Porque a coisa foi muito rápida, Laura. Eu fui muito intenso, eu comecei a estudar muito. E eu, inquieto, queria compartilhar minha história. Aí eu fui nessa televisão e compartilhei, assim, o testemunho, Laura. Ele foi pro Brasil e pro mundo. Só que naquela época não tinha essa alta de Instagram, nem existia, YouTube, nada. Então foi uma vitrine que me proporcionou ter muitas pessoas me ligando, mandando e-mail, pedindo para ir nas dioceses dela. Então, Laura, com 21 anos de idade, eu viajava o Brasil inteiro. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas acabaram conhecendo a minha história e dentro do cinema a mulher falou, não é verdade, porque eu conheci a história dele. Então, Laura, eu pregava na fila de açougue, eu chegava pro pessoal, deixa eu falar aqui do amor de Deus pra vocês. Entendeu? Dentro do ônibus, pessoal, boa tarde. Sabe? No trem, eu falei, tudo com muito respeito
com licença, pessoal, quero compartilhar minha história com vocês, falar do amor com vocês. E Laura, poxa, cara, tinha vez que eu tava pregando dentro do trem, que eu falava do amor de Deus, e que eu saía, e a pessoa ia atrás de mim, Laura. Isso daqui, eu tô falando verdade, chorando. E dizia, missionário, eu estava com vontade de me suicidar, mas essa sua palavra trouxe um conforto para minha vida. Laura, pelo amor de Deus, olha, o que eu vi de fruto nessa minha vida missionária, compartilhando a fé... Eu garanto que é isso que também te move cada vez mais e te inspira, né, a continuar. É você ver que a sua palavra realmente tem um poder, assim, tem um reconhecimento. As pessoas escutam, né, e precisam. Eu acho que no momento que a gente vive, então, né, nessa pandemia maluca e tal, cada vez mais a gente precisa de palavras boas, palavras de carinho. E é por isso que eu trago você, por exemplo, aqui hoje para contar isso. Porque a gente está vivendo um momento muito conturbado. As pessoas não podem sair de casa. Muita gente vindo, né, a ficar doente. E isso é muito complicado. O mundo está numa mistura, né? Uma reviravolta muito louca. Mas, caramba, Anderson, eu tô impressionada com a tua história. Eu até tinha aqui umas perguntas para te fazer, mas acabou que... vamos lá, porque eu acho que eu também tô com toda a pauta aqui. Eu tô com toda a pauta aqui. Te mandaram a pauta também, beleza. A gente tem pauta, tá? Quando eu faço as minhas entrevistas, não é assim. Eu tenho todo um questionário que tem uma pessoa que faz pra mim, que manda pra mim, que é o Leandro. E eu descobri que é o Leandro e o Antônio, tá? Tem o Antônio também. Foi o Antônio que me mandou tudo aqui, Antônio, entendeu? Antônio, eu quero te conhecer, Antônio. O Antônio eu não conheço ainda, eu conheço o Leandro. Laura, antes de você ir para essa pergunta, eu só preciso compartilhar uma coisa com você. Por Quero favor, da vida o que missionária. você quiser, eu quero tudo. Quero da vida missionária, que é essa questão de se importar com o outro. O que acontece? Tem uma palavra na Bíblia que vai dizer assim, em João 15:17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. O mandamento maior do Evangelho é amar o próximo. A Deus em primeiro lugar e o próximo. E a palavra amar, quando a gente... O que significa amar? Aristóteles vai dizer, e São Tomás de Aquino, amar é querer o bem do outro. O bem do outro. E isso que eu achei interessante. É Jesus derramando o seu amor no coração da pessoa e ela olhando para o próximo e querendo o bem do outro. Então, por exemplo, dentro da igreja, quando você vê santos como São Francisco Xavier, que evangelizou 500 mil de pessoas, que ia para as Índias, que aprendia a falar outras línguas, a congregação missionária que eu faço parte, ela é assim, ela está em 50 países e as pessoas elas aprendem a falar outras línguas para levar o evangelho para... Isso aconteceu na minha vida. Eu comecei a ter desejo de ver as pessoas melhor, de ver a pessoa que estava triste, depressiva, sem sentida, casamento arrebentado, crise econômica, poder ajudar em várias situações. Então, isso que começou a nortear a minha vida. E eu falei, nossa, que bonito viver de fé. Por quê? Porque a fé, ela comunica um amor no nosso coração diferente pelo próximo. Eu falei, eu já não quero mais causando as pessoas, as garotas. Eu quero ajudá-las agora. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero exercer a minha bondade com as outras pessoas. E é isso que eu falo. É uma transformação pessoal que a fé faz nas nossas vidas. Então, hoje... Tem uma palavra da Bíblia que eu gosto muito, Romanos 1,17, que o apóstolo Paulo vai falar assim, o justo viverá pela fé. É isso que eu quero na minha vida, é viver pela fé e testemunhar a minha fé. Principalmente dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com os funcionários daqui da nossa editora que a gente tem, entendeu? Então, assim, é uma alegria. A transformação que a fé gerou na minha vida. E aí, quando eu estou pregando para alguém... É uma maneira de eu poder traduzir a minha fé. Por quê? Porque eu sou a manifestação concreta de uma pessoa que teve um encontro com Deus. Por quê? Porque é um Anderson antes e um depois. E aí, esse de agora, ele tem que ser melhor. Por quê? Porque eu sou um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, 1 São João, capítulo 2, versículo 6, vai dizer, aquele que diz permanecer nele, em Jesus, deve viver como ele viveu. E a Bíblia vai falar que Jesus passou fazendo o bem. E eu também quero passar a minha vida fazendo o bem. Para minha família e para onde Deus me enviar. Queridona! Arrasou. Não, você estava falando assim, que só os missionários eram estudados e tudo mais. Mas você tinha o mais importante. Você tinha a vivência. Né? Você tinha a história de vida. Que eu acho que muitas vezes o povo coloca um peso no estudo. Claro, é importante. Mas também história de vida... Você passar, né, e sentir na pele a situação, às vezes é mais importante do que, por exemplo, um diploma na mão. Não tô Laura, eu sou... quem tem diploma, Deus me livre. Claro! Mas Deus me livre.
Mas às vezes você sentir na pele, sofrer, sabe? É muito mais pesado, pesa mais em alguns momentos, em algumas situações. E pra você foi isso. Você, eu não tenho capacidade. Tem sim, você viveu. Você estava vivendo, foi uma vida inteira praticamente, vivendo, né, situações que hoje te transformaram nesse homem que você tá aí. E o que aconteceu, Laura? Eu comecei a estudar. E hoje eu sou empresário, eu tenho uma editora. Então você imagina, um cara que repetiu 8 anos, que encontrou a Deus, entendeu? Que começou a estudar, que por meio do estudo começou a trilhar o caminho da busca da sabedoria, e hoje eu tenho uma editora. Então eu realmente trabalho com o que eu amo. Entendeu? Eu sou realizadíssimo no meu trabalho. Por quê? Porque quando vem um pedido no meu site de um livro, eu falo, isso vai agregar na vida da pessoa, isso vai mudar na vida da pessoa. Então, assim, hoje, Laura, o meu trabalho é a minha vida, é a minha fé, é o meu testemunho, entendeu? Agora, querida, deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser seguir a pauta, pode seguir, ó. Eu acho que... Eu acho que... A gente conversou, eu achei tão legal a conversa, que eu acabei meio que esquecendo. A gente já falou sobre fé, mas você já falou tanto sobre fé, que o que eu te perguntar aqui, você vai falar assim, que aqui, né? A fé interfere. Por exemplo, Laura. Interfere. Sim. É acreditar, tem Agora, que acreditar. Tem uma coisa aqui que foi colocada na pauta. Eu posso dar uma sugestão, fala. que eu acho que isso daqui pode agregar as pessoas. Ó, a mídia e o pensamento negativo podem abalar a nossa fé? E aí? Tá. Então, posso te responder isso agora? Pode, por favor. Seguinte, Laura, você liga os jornais, e eu como trabalho com isso, eu tenho que fazer estudos sobre marketing, sobre mídia e tal, que eu não sei o que lá. Cara, se tem uma coisa que dá audiência, é desgraça. É problema. Tanto que você vê, jornal é o quê? É tiro, são dificuldades, beleza. Aí veio esse lance da pandemia, Covid, um monte de gente morrendo, a gente vivendo essa pandemia. Eu não sei se você perdeu pessoas próximas, mas ontem mesmo eu falei numa live minha de um amigo que faleceu, deixou 4 filhas, sendo que a última, ele viu ela no colo da esposa e não pôde nem beijar, nem pegar a filha, porque ele viu de dentro da ambulância da UTI e foi pro hospital, faleceu, deixou 4 filhinhas. Sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento. Tá, beleza, vamos lá. Aí a mídia fica botando só isso. Aí a pessoa fica aficionada, por quê? Porque esse é o tipo de informação que tá vindo na cabeça dela. Ela vai ficar pensando que ela vai morrer no dia seguinte, ela vai ficar pensando só em coisas terríveis. Sim. E aí tem a fé da pessoa. Eu quero acreditar, Deus vai providenciar, porque às vezes a fé da pessoa, ela pode estar passando por um momento difícil na vida dela, e muitas vezes nem sempre a resposta positiva vai vir. Nem sempre, por quê? Porque são adversidades da vida, Laura. A gente pode amar muito uma pessoa, rezar por ela, e Deus achar que é aquele momento de levar ela. A adversidade pode vir. E aí o que acontece, Laura? Ela tem que acreditar, pelo menos a fé, ela tem que crer que as coisas vão mudar. Se não mudar, tudo bem, beleza, segue a vida. E o pensamento negativo vai entrando. Ela vai vendo aquilo. Essa questão do pensamento negativo tem influência. Laura, eu vou te contar essa história, você nunca mais vai esquecer isso daqui que eu vou te falar agora, e nem a sua audiência. Foi feita uma experiência no Texas, nos Estados Unidos, do efeito do pensamento sobre o corpo. Um cara estava para ser jogado na cadeira elétrica para morrer, porque ele foi sentenciado a isso lá nos Estados Unidos. Ele ia morrer, já estava sentenciado. E foram fazer uma experiência com ele. O que aconteceu? Chegou pro cara e falou, a gente vai cortar o seu pulso e vai começar a gotejar o seu sangue. E quando o seu sangue estiver esvarindo do seu corpo, você vai morrer. Vai começar a faltar sangue e você vai morrer. Será melhor do que morrer numa cadeira elétrica. Laura, presta atenção nessa parada. Colocaram o cara na maca, os braços do lado e fizeram um corte. Só que superficial. Só que o braço estava pro lado, o cara preso olhando para cima, ele não viu o corte que fizeram no braço. Superficial, e colocaram uma bacia. E o que fizeram? Ligaram um soro. E começou. Aí o cara foi diminuindo o barulho. Em vez de ser aí foi diminuindo. Foi diminuindo. Sim. Como se fosse a impressão que o sangue estivesse se terminando. Você já matou a charada. O que aconteceu com o cara que estava na maca, Laura? Começou a se debater e morrer. Morreu. Morreu? Mentira. Com o corpo lotado de sangue. Não é possível. O que foi que levou ele à morte? O pensamento.
Extremamente negativo, meu. Não, porque na verdade não era um pensamento negativo. Ele achava. Mas o pensamento negativo das pessoas só ficarem vendo coisas de pandemia o tempo inteiro. Eu não estou falando que as pessoas têm que ser desinformadas, Laura. Eu não estou falando. Você tem que saber. Mas ficar 24 horas nisso, a pessoa vai pirar. Sim, com certeza. É maluquice, não pode. Por isso que eu falo. Por isso que você está aqui hoje, Anderson. Para eu poder tirar um pouco também essa... Eu boto as minhas lives aqui, aviso o pessoal, amanhã vai ter live bacana. Para o pessoal dar uma focada também. Amanhã vai ter outra live, viu, gente? Com outro assunto bacana. Então, para a gente poder sair também um pouco dessa TV, de acordar e já botar na TV, ou enfim, no rádio, para dar internet também, né? Ficar em rede social, procurando. Então, a gente está aqui hoje para dar uma extravasada dessa maluquice de notícias não tão legais, né? De notícias ruins. Mas essa experiência impressionante, hein? Impressionante, Laura. O cara morreu com o corpo cheio de sangue. Impressionante, tu vê. Foi totalmente mental. Gerou uma reação física no cara que o levou ao óbito. Entendeu? Por exemplo, na diversidade, eu não sei se você já assistiu esse filme, Laura, mas eu indico pra você e pra toda a sua audiência. A Vida é Bela. A Vida é Bela. O cara tava lá no campo de concentração e ficou brincando com o filho dele. O cara sabia que ele ia morrer. Mas ele ficou brincando com o filho dele, guerra, tal. Ele foi vivendo a vida dele até o último momento. Pô, cara... Então, o que acontece? Diante de uma adversidade, o cara não ficou, meu Deus do céu. Ele cuidou do filho dele. Ele amou o filho dele. Ele viveu a vida dele. Entendeu? Então, por exemplo, a gente fica vendo como está a vida econômica, a gente sabe dos... Mas o que eu faço? Laura, eu amo a minha esposa. Eu cuido dos meus filhos. Eu faço o meu trabalho. Eu rezo, eu estudo, entendeu? Porque no momento desse, o que eu preciso levar para as pessoas? Esperança, força, entendeu? A gente tem que ter respeito pela nossa audiência que está nos seguindo. E, poxa, pelo amor de Deus, a pessoa tá lá na bad, um dia super mal, tal. Pô, eu falo alguma coisa que vai agregar na vida dela, que vai ajudar na vida dela. Entendeu? Agora eu vou ficar só concentrado em pensamento negativo. Isso daí pode abalar a fé? Dependendo se a pessoa tiver não uma fé tão madura, pô, abala. Ela vai ficar só com medo. Pô, o medo imobiliza a pessoa. O medo deixa a pessoa trancada. Ela não ousa, não tem coragem, não tem criatividade, não faz nada. Inibe todas as potências dela. Gente, vocês estão ouvindo isso? Vocês estão vendo o que nós temos que fazer para ficar mais plenos no nosso dia, na nossa vida, em tudo. Pensamentos bons, positivos. Vamos tirar essas negatividades de dentro da gente, por favor. Né? Vamos parar de apontar o dedo pro coleguinha, parar de julgar. A gente falou a respeito disso aqui na live. Né? E acreditar. E outra, e trazer essas experiências nossas. Todo mundo tem uma experiência de vida, tem algo na sua vida que foi bacana. Então vamos botar isso pra fora, contar, né? Botar na... Claro, Laura, precisa, porque assim, a minha fé... Coisas boas. Não falar de tragédia o tempo inteiro, eu tô doente, tô não sei o quê, blá. Vamos falar, olha o testemunho do Anderson, que coisa mais incrível, que bacana. Peguem vocês também uma história boa de vocês e vamos botar pra fora uma superação legal, tá? Vamos manter isso. É isso, Laura, porque, por exemplo, na pandemia todo mundo tá sofrendo. Claro. Eu também estou, eu tenho as minhas adversidades da vida. Só que, Laura, eu aprendi a não concentrar nos problemas. Isso. Entendeu? Porque eu vou colocar toda a minha atenção, a minha força num problema. Cara, vai pra solução. Tenta uma coisa, não deu certo, tenta outra, vai pra cima. Só que, Laura, a questão da fé nisso é muito importante. Por quê? Porque eu confio em alguém, na minha fé. Em Deus e Nossa Senhora. E aí, quando eu falo que eu tenho a fé em Deus, quem que é Deus? Por exemplo... Tem uma santa da igreja chamada Santa Catarina de Sena. Olha o que ele disse para ela. É uma mística. Foi uma que teve uma união com Deus muito forte. Eu acho isso daí lindo. Catarina, não há diferença para mim entre criar o universo e uma formiga. Cara, o Sol é 200 milhões de vezes maior que a Terra. Imagina o universo, o tamanho que é. E Deus chegar para ela e falar que não há diferença para ele, que é onipotente. Onipotente significa que tudo pode, que não é essa diferença. Aí, a partir do momento que a pessoa ela vai crescer isso, uma travadinha. Ela vai conhecer. Oi, tô aqui. Ela vai crescendo isso, poxa, ela se abandona em Deus, ela confia. Não que a confiança em Deus
ela exclui a responsabilidade individual da pessoa. Não, a pessoa também tem que fazer as coisas dela. Por exemplo, uma pessoa está empregada, ela vai ficar só rezando e Deus manda um cara aqui na minha porta me contratar para o emprego. Não, não é isso. Ela vai rezar e ela vai correr atrás. Mas ela tem uma confiança maior, Laura. Entende? Ela tem em quem depositar. Então, por isso que é importante, quando eu estou num momento de adversidade, eu tenho uma fé em que alguém corre por mim. Mas sabe uma das frases? Laura do céu, que bom que Deus me lembrou disso. Sabe uma das frases que me movimenta? É uma frase de um santo da igreja chamada Santo Inácio de Loyola. Reze, peraí. A frase é, reze como se tudo dependesse de Deus. Olha que forte, olha que inteligente isso. Reze, terço, missa, Sagradas Escrituras. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Uma frase bem sensata, né? Muito! Que a gente não adianta só ficar rezando e não, levantar o bumbumzinho da cadeira e Isso. fazer por onde, né? Fazer as coisas da vida. Quero ganhar entendeu? Na loteria, mas não joga. Tem que... É mais ou menos isso, entendeu? E aí, eu já quero te ajudar aqui junto, que a gente tá aí, eu acho que a entrevista tá indo bem, que a gente já pode pular para a próxima pergunta, que o Antônio fez assim, ó. A fé é o ato de acreditar, é uma engrenagem que move as pessoas a seguirem em frente, para enfrentarem as dificuldades. Aí quando o Antônio perguntou isso daqui, eu fiquei pensando ontem, não, a fé ajuda nas dificuldades? Sabe o que eu quero falar para você? O que significa a palavra dificuldade? Em primeiro lugar, eu sou muito curioso. Então, quando eu não entendo uma coisa, eu fico indo atrás. Né? Vamos dizer que a dificuldade, ela é o impedimento de uma realização de algo. Então, vamos lá. Ixi, Laura, calma aí. Deixa eu só cortar a ligação aqui que tem uma pessoa... Meu neném, que ele tá dando uma choradinha. Eu falei, deixa eu ver o que tá vendo. O que tá vendo aí? Eu posso continuar ou espero você voltar? Pode continuar. O que houve, Bolota? Vamos lá ver um desenho. Olha. Anderson, vamos nessa. Eu tenho um compromisso já com o Baby. Que eu tenho que sair com o Baby daqui a pouco. Mas vamos lá. Vamos falar. Encerra essa? Ou você quer sair? Por mim tranquilo. Porque se você tem seus compromissos... Eu quero que você complete... esse pensamento agora da dificuldade. Essa questão, Isso. Tá. E assim, só lembrando, galera, essa live vai ficar salva e com certeza o Anderson vai voltar aqui num outro momento pra gente conversar sobre algum outro assunto, né, bacana, ok? Anderson, vai lá, vamos Pessoal, vocês que estão aí do outro lado, preste atenção nisso daqui que vai estar vindo para vocês. Quando eu falei da dificuldade, Laura, então vamos lá. É o que impede a realização de algo, que atrapalha ou é uma situação penosa. Dificuldade é isso. Só que aí tem uma dificuldade objetiva e uma dificuldade subjetiva, eu vou explicar. Uma dificuldade objetiva. O cara pegou, está indo fazer uma viagem. Aí chegou lá, o avião vai atrasar 3 horas. Aconteceu, situação corriqueira da vida. Aconteceu. O cara é um esportista. Ele está jogando e foi convocado para ir para a seleção brasileira. Aí, na época que ele está indo viajar para disputar a Copa do Mundo, uma semana antes, ele sofre uma lesão e não pode jogar. Cara, que dificuldade, que obstáculo. Pô, eu queria representar o meu país, eu ia ficar famoso, ia ajudar na minha vida econômica. É uma dificuldade objetiva. Aconteceu. Todo mundo tem isso na vida. Tá. Agora, sabe qual que é o problema? São as dificuldades subjetivas. O que significa isso? É a causada pelo próprio indivíduo. Ah, mas está muito difícil o meu casamento. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando o meu casamento. Ah, minha esposa tá chata e as coisas não estão indo muito legal. Eu não estou gostando do jeito dela. Aí chega o dia do aniversário de casamento. O cara vai comprar um presente para a esposa dele. Ele sabe que a coisa está meio difícil. E ele vai comprar um presente. Aí ele chega no dia do aniversário, amor, toma um presente de casamento, um ferro para você passar roupa. Uau, que presente. A esposa, obrigado. Esse cara é um egoísta, por quê? Porque o presente que ele está dando para ela vai beneficiar a roupa dele. Em vez dele catar o casamento do cara, saber que não está bem, fazer uma reflexão. Aonde eu posso mudar?
Porque todo mundo só vê o defeito do outro. A mulher do cara tá frustrada, ele vai falar mal dela pra todo mundo, vai se queixar com todo mundo e a culpa é dela só. E o cara não olha pra si, ele não tem responsabilidade individual, ele não olha pra sua vida, o que eu preciso melhorar? Aí o cara dá um ferro pra esposa, Laura. Por que não leva ela no jantar? Por que ele não investiga o tipo de roupa que ela gosta? Por que ele não faz uma surpresa agradável? Por que os dois não fazem uma viagem no final de semana pra ficar... Até uma rosa dada com amor, de forma carinhosa, e um beijo já era mais bacana que um ferro, né? Um ferro. Então você vê, a dificuldade no casamento já existe. O cara, idiota, piora a dificuldade. Aí o cara chega e fala assim, a esposa dele ficou chateada. Pô, minha esposa, cara, ficou chateada, ela não gostou muito do presente. Ah, tá bom. Tá bom, então tá certo. Você vem... Aí ele chega no bar com os amigos. Pô, cara, que dificuldade no meu casamento. Não é dificuldade, Laura, é falta de amor. É porque a pessoa não corre atrás para solucionar o problema dela. Porque ele também não procura melhora pessoal na vida dele. Aí o cara tá lá no trabalho dele, estressado, ansioso, com um monte de coisa, com prazo. Nossa, que dificuldade, gente. Nossa, eu não tô aguentando mais. Eu tô precisando tomar ansiolítico, eu tô cheio de coisa, meu trabalho é assim. Quanto tempo que você trabalha e quanto tempo que você fica nas redes sociais? Você organiza bem o seu tempo? Você tem uma coisa organizada? Você começa com o objetivo em mente? Você sabe o que você tem que fazer? Você consegue dizer sim para aquilo que é essencial e não para aquilo que não é essencial? Você recebe trocenta... Eu fico imaginando na sua vida que tem 700 e poucos mil seguidores. Cara, todo mundo te procura para fazer live. Todo mundo... Meu, se você falar sim para todo mundo... Eu recebo bastante mensagens durante o dia, muita coisa. E tento responder a todos, mas não... Só que não dá pra responder todo mundo. Sabe por quê? Porque você tem filhos, você tem deveres, você tem responsabilidade. Aí depois... Então, aí depois alguma coisa não fica feita, alguma coisa não sai legal. Aí a pessoa, nossa, que dificuldade essa vida. Será que não falta uma melhor administração do tempo? Então você entendeu? A dificuldade muitas vezes é gerada. Aí a pessoa fica, ai meu Deus, me dá fé para me vencer essa tribulação, essa angústia, meu casamento, esse negócio do emprego. Aí Deus chega para a pessoa e fala assim, calma lá. Você precisa de uma fé tão gigantesca assim? É alguém que está na UTI? É alguém que está com câncer? Você está sem comida? Não. O problema, a sua dificuldade que está criando a dificuldade. As pessoas têm costume de fazer isso, criar dificuldades na própria vida. Mas isso é um mal do ser humano, né? A gente se auto-sabota toda hora, todo tempo. Em vez de ter mais fé e acreditar mais, a gente está sempre girando em transtornos e confusões e problemas. Mal do ser humano. Isso todo mundo faz. Eu faço, vou admitir. E eu me controlo atualmente muito para não fazer. Para sempre ter uma... Para, Laura, não faz isso, não sei o quê. Tu consegue. Ou vamos de outro jeito. E ainda mais agora que eu sou mãe. Eu tenho um neném de 8 meses em casa, então eu não tenho mais muito tempo para criar dificuldades. Eu tenho que criar soluções. Anderson, quero te agradecer imensamente pelo bate-papo de hoje. Nós vamos conversar em uma outra ocasião de novo, com certeza. Vamos ver uma pauta bem legal aí para você vir né, trazer aí o assunto e explanar todas as suas ideias e sua energia, que, olha, foi ótima para começar o dia. Obrigada de verdade, tá? Laura, para mim foi um prazer poder falar contigo, me comunicar com a sua audiência. Eu espero verdadeiramente que algum tipo de semente tenha sido lançado no coração das pessoas para que elas tenham mais fé e mais esperança. Ó, galera, o Insta do Anderson tá fixado já há um tempo na tela. É Anderson Pregador, ok? Sigam ele, que ele com certeza vai estar sempre posta conteúdos legais. E é isso, tá? Eu tenho que ir lá que eu vou correr com o Baby, que eu tenho um compromisso com ele agora. Tá Vai bom? Com Deus, Laura. Pessoal, um beijo no coração de todos vocês. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus e por Nossa Senhora. Tchau, Laura. Fica com Deus, querida. Beijo, bom dia pra você. Beijo, tchau. Pra você também. Tchau. Então, gente, tem que correr aqui. A gente deu uma estendidinha na live, mas incrível, né, o Anderson? Que bacana, que história, que testemunho que ele deu aqui pra gente. Quem perdeu essa live, chegou tarde, essa live vai ficar salva, ok? No meu feed. Obrigada, pessoal, pela companhia. Vocês estão sendo maravilhosos. Tô adorando que vocês estão aqui comigo e curtindo. Fico muito feliz. Tô até arrepiada. Arrepiei.
E hoje à noite a gente vai ter live. Ontem não teve, que a gente teve um pequeno probleminha. Mas hoje, 9h30, vai ter live, tá? Com outro assunto. E amanhã, de novo, 8h30. Que a gente, né? Tomar um cafezinho comigo é sempre bom, né? Tô amando tomar café com vocês. Agora eu vou correr. Sigam o Anderson. Vou lá pegar o baby. Nós temos compromisso, tá? Beijo, meus amores. Um bom dia.